Vídeo passado falando dos casos em que é legítima a recusa da parte em não prestar o depoimento, ou seja, em não responder às perguntas que lhes forem feitas durante a audiência de instrução e julgamento ou durante o interrogatório, oficialmente, de ofício, requerido pelo juiz ou determinado pelo juiz, certo? Para a gente finalizar a parte do depoimento pessoal da parte, nós vamos estudar um pouquinho do procedimento, certo? Como é que ocorre esse depoimento pessoal dentro de uma audiência de instrução e dentro do interrogatório realizado pelo juiz. E aí, o que a gente encontra no Código de Processo Civil é que o advogado do depoente, como a gente já conversou, não pode formular perguntas, certo? Ao depoente, cabendo apenas fazer a fiscalização dessa inquirição. Quem ainda não depôs não pode ouvir o depoimento da outra parte, ou seja, se será colhido o depoimento de ambas as partes, autor e réu, primeiro vai ser colhido o depoimento do autor, então o réu ele não pode estar presente. Depois que for ouvido o autor, aí chama o réu para ele apresentar seu depoimento, mas não, o réu em si não pode acompanhar o depoimento da outra parte, se ele ainda não prestou seu depoimento, mas o advogado pode sim acompanhar. O advogado do réu pode acompanhar para fazer a fiscalização de tudo o que está acontecendo. Da mesma forma, aí surge um problema. No caso, eu acredito que vocês viram, quantidade de processo civil 1, a questão de capacidade postulatória, né? Nós até conversamos sobre capacidade postulatória quando falamos de petição inicial, os requisitos da petição inicial, o que ela deve ter. E uma das coisas que eu falei para você é que ela tem que ser apresentada, proposta, assinada por quem tem capacidade postulatória. E quem tem capacidade postulatória, efetivamente, é o advogado, né? Devidamente habilitado perante o Conselho Profissional, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, vocês viram, considerando o processo civil 1, que existem casos que o advogado ele pode advogar em causa própria. Ele, sendo advogado, tendo capacidade postulatória, pode efetivamente ingressar com processo em seu benefício. Então, no caso, autor e advogado se confundem, porque ele mesmo se representa. E aí, nesses casos, como resolver essa questão que o Código de Processo Civil vede expressamente que a parte que ainda não depôs acompanhe o depoimento da outra parte? Então, efetivamente, essa parte não poderia estar presente no depoimento da outra. Mas, como é permitido ao advogado, e considerando que o advogado e parte são a mesma pessoa nessa situação que a gente está conversando, como resolver essa problemática? E quem traz uma resolução e uma solução interessante para esse caso é Marinoni. Marinoni defende em sua obra que nesses casos em que a parte advoga em causa própria, em que se confundiria na mesma pessoa parte e advogado, para que não houvesse prejuízo para a parte no acompanhamento do depoimento do outro, né, do outro litigante, o que é que se poderia fazer? Se poderia ou nomear um advogado para aquele ato, certo? Ou seja, a parte que se confunde com o advogado no processo, ela se retiraria da sala de audiência. O advogado nomeado iria acompanhar aquele ato e depois aquela parte que é advogado continuaria acompanhando o processo. Se ele assim não quisesse, se a parte assim não quisesse, ele, como parte, poderia indicar um advogado também para acompanhar o ato do depoimento da parte contrária. Mas, em nenhum momento, poderia se quebrar essa proibição prevista no Código de Processo Civil. Ou seja, a parte, mesmo que ela tenha capacidade postulatória, esteja efetivamente servindo como parte advogada ao mesmo tempo, não poderia acompanhar o depoimento da outra parte se ainda não depôs. Então, a resolução para isso, de acordo com o Marinoni, seria ou o juiz nomear um advogado ou um defensor para aquele ato, ou o próprio autor ou réu indicar um advogado para acompanhar o ato e evitar qualquer tipo de nulidade. E aí,
Didier faz uma ressalva também com relação a essa questão dessa proibição, né, de uma parte não poder efetivamente participar do depoimento da outra quando ainda não prestou seu depoimento. E aí, ele trata isso com relação se seria possível derrogar essa determinação através do artigo 190. Nós já estudamos que o negócio jurídico processual previsto no artigo 190, ele permite que as partes, em comum acordo, elas efetivamente disciplinem algumas normativas do processo civil, né, do processo em que são partes, contanto que sejam plenamente capazes e que o objeto daquilo que eles estão dispondo através de acordo seja um direito disponível. Então, nesses casos, considerando esses requisitos, seria sim possível as partes derrogarem essa proibição prevista no Código de Processo Civil se elas acharem que não existe nenhum prejuízo, nem para autor nem para réu, se houver a oitiva do depoimento de uma parte pela outra, certo? Então, isso é o que nós tínhamos para conversar sobre o depoimento pessoal da parte, certo? Nós vamos ver o procedimento direitinho de depoimento da parte, que são testemunhas, inquirição de perito na audiência, quando nós formos vendo o restante das provas em espécie, né? Nós já estudamos efetivamente a audiência de instrução e julgamento, nós já vimos como é a sua sistemática e agora nós vamos encaixando esses meios de prova dentro daquela realidade que nós já estudamos em aulas passadas, certo? Nós finalizamos agora o que tínhamos para conversar de mais importante sobre o depoimento pessoal e nós seguiremos com a matéria estudando posteriormente confissão e a prova testemunhal.